Olá, meu nome é Renan Wilbert, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao terceiro episódio da série Saúde Mental SA, que a gente está exibindo aqui no canal todas as quartas-feiras do mês de setembro, para a gente falar do assunto do Setembro Amarelo, que é prevenção do suicídio e cuidados com a saúde mental. Nesse terceiro episódio a gente vai falar de um assunto muito importante, que é a saúde mental do criador e da criadora de conteúdo. Se você cria conteúdo, você não pode perder o episódio de hoje, e se você não cria e mesmo assim nem quer criar, vai ter algumas dicas sobre saúde mental no trabalho que podem te ajudar bastante. A profissão de criador de conteúdo ela é muito recente. A gente não tem um sindicato, a gente não tem um código de ética, a gente não tem um monte de coisa que profissões mais antigas já têm. A gente não tem um caminho já trilhado para a gente seguir. Então a gente está descobrindo as coisas conforme a gente está andando. Os primeiros criadores de conteúdo de internet, eles não têm nem 20 anos de atividade. O próprio Felipe Neto, que é um dos maiores criadores do Brasil, que hoje ele é um dos mais profissionalizados de todos, tem empresa que ajuda outros criadores, ele existe na internet há mais ou menos 15 anos e começou a ser visto de forma séria e profissional há muito menos tempo. Então é comum que a gente ainda esteja perdido em como fazer as coisas e como encontrar equilíbrio entre o nosso trabalho e a nossa vida pessoal. E aí, no anseio de criar bastante conteúdo para se manter relevante, muitos criadores acabam trabalhando demais e se esgotando. É o famoso burnout. A síndrome de burnout é um distúrbio psíquico de caráter depressivo que é caracterizado pelo total esgotamento físico e psicológico de uma pessoa e geralmente está conectada intimamente à vida profissional dessa pessoa. E os sintomas desse esgotamento podem ser os mais variados. Eles vão desde problemas de sono e episódios de estresse e variações de humor, até dermatites, problemas de estômago ou tremores. Se no mercado de trabalho formal, enquanto você tem sua carteira assinada, ou é PJ, né, e trabalha de PJ, é cada vez mais comum a gente ter burnout, porque as empresas cada vez menos se importam com a saúde mental dos funcionários e qualquer coisa é só demitir contra outro. É pior ainda quando a pessoa trabalha por conta própria, sendo criador ou criadora de conteúdo. E isso acontece não só por causa das plataformas onde a gente bota conteúdo, que exigem que a gente tenha muita produção, mas também porque a gente tem a ideia de que, como a gente está fazendo uma coisa que é divertida e criar conteúdo é divertido, é legal, e a gente está falando de algo que a gente gosta, que a gente se importa, a gente imagina que isso daqui é uma grande diversão. Mas não é brincadeira, é um trabalho, a gente precisa de tempo para descansar, a gente precisa de um equilíbrio entre o trabalho e a vida pessoal. Por isso é importante que o nosso trabalho seja equilibrado e sustentável. Para ser sustentável, a gente precisa de organização. Não só financeira, a gente vai chegar nesse ponto, mas organização mesmo. E aí organiza o seu trabalho, seja com planilhas, com um caderno, encontra um método que melhor funcionar para você. E aí você organiza que horas você vai fazer cada conteúdo, quanto tempo demora para você produzir, e aí você consegue ter uma frente, seja uma frente de vídeos, uma frente de publicações, porque caso aconteça alguma emergência, você precisa ir no hospital, precisa fazer qualquer coisa, tirar um dia para você não trabalhar e resolver seus problemas, você vai ficar muito menos estressado ou estressada. Você ter essa frente já vai tirar muito de cima do seu ombro aquela sensação de urgência que estressa tanto a gente. Todo mundo tem que pagar a conta. Boleto chega na casa ou no e-mail de todo mundo. A gente precisa ganhar dinheiro e a gente sabe que a nossa vida financeira afeta praticamente todas as áreas da nossa vida, inclusive a saúde mental. Então, se você é um criador ou uma criadora de conteúdo, mas tem uma outra fonte de renda e você ainda não consegue se sustentar plenamente com a criação de conteúdo, não largue seu emprego, não abra mão dessa outra fonte de renda por enquanto. Crie o seu conteúdo quando você puder, ainda que não seja na intensidade que você gostaria de criar, e vá se organizando financeiramente para, caso você queira, em algum momento, você poder largar o seu emprego e viver apenas de criação de conteúdo. Minha recomendação é que você faça as contas e identifique qual é o seu custo de vida, que é quanto dinheiro você precisa todos os meses para você viver, incluindo o lazer. E aí você pega o seu salário atual e vai reservando uma parte dele até que você tenha um ano desse custo de vida. E aí você, se quiser,
pode largar seu trabalho, desde que você tenha um plano para você conseguir tirar dinheiro e viver dessa produção de conteúdo mais a longo prazo. Tenha em mente que não dá para saber quando o dinheiro vai entrar e nem quanto dinheiro vai entrar, principalmente no início. E início eu estou falando talvez até dos primeiros anos. Então tenha estratégias de diferentes fontes de renda, de onde você possa tirar um pouco de dinheiro de cada lugar e aí essas pequenas fontes virem uma renda completa para você. Também é bom você entender que número de seguidores, mimos e até publis, eles são a consequência do seu trabalho, de um trabalho bem feito que consiga se comunicar bem com a sua comunidade. Seu objetivo é criar um conteúdo que se comunique bem com as pessoas. Por que você cria conteúdo? Para quem você cria conteúdo? As pessoas para quem você cria esse conteúdo têm algum problema resolvido por ele? Ou elas tiram algum valor desse conteúdo? Se você conseguir criar um conteúdo que traga valor para essas pessoas e consiga fazer isso com regularidade, consistência e qualidade, com o tempo todas as outras coisas vão vir. Seguidores, mimos e inclusive o dinheiro que vai te sustentar e pagar suas contas. E não tenha pressa. Por mais que seja fácil falar, não é fácil fazer, eu sei. Mas tem gente que demora anos para atingir 10 mil seguidores e em questão de meses chega a 1 milhão. Tem gente que rapidinho chega a 100 mil e disso nunca passa. Cada criador ou criadora de conteúdo tem sua própria jornada. Lembra disso, a gente ainda não tem um caminho ali para trilhar. Cada um está fazendo sua própria história, então não compare a sua história com a história dos outros. Óbvio, conheça a história dos outros para pegar dicas e não repetir erros e talvez tentar coisas e ver se você consegue acertar, mas não fique se comparando. Às vezes uma pessoa conseguiu ganhar dinheiro em menos de um ano e você não, mas talvez daqui a mais um ano você ganhe muito mais dinheiro do que essa pessoa. E entenda que os criadores gigantescos, eles não surgiam do nada. Muita gente ficou anos trabalhando nisso para só há pouco tempo você conhecer e achar que ele surgiu do nada. Mas são pessoas que estão ralando muito, estudando também muito há muito tempo. Algumas pessoas não gostam do seu conteúdo e vão continuar não gostando do seu conteúdo e não existe absolutamente nada que você possa fazer para mudar isso. Não importa o quanto você melhore seu conteúdo, não importa o quanto você argumente com elas, não importa o quanto você deixe tudo redondinho. Essas pessoas não vão gostar. E muitas vezes o fato de alguma pessoa não gostar do seu conteúdo tem nada a ver com você e tudo a ver com ela. O fato de uma pessoa não gostar de você e do seu conteúdo não é problema seu, é problema exclusivamente dela. Não sofra com isso. O problema, e aí é difícil não sofrer, é quando surgem os haters. O hater, ele é quase que um fã, ele tem a mesma dedicação que o fã. Só que enquanto o fã ele quer ver você cada vez melhor, o hater quer te envenenar, basicamente. O hater ele age de maneira ativa para destruir seu espírito, fazer você ficar mal e talvez até fazer você desistir, seja do trabalho ou de coisas maiores. Muitas vezes esses haters estão escondidos atrás de perfis fakes, porque eles não têm coragem de botar a própria cara. E eles não têm limite ou escrúpulo nenhum. Muitas vezes eles vão fazer coisas criminosas. E os haters são uma das maiores questões, um dos maiores obstáculos para a saúde mental do criador e da criadora de conteúdo. E isso só se torna maior quando esse ódio do hater ele é aliado à LGBTfobia, machismo, transfobia, racismo ou gordofobia. Expor-se na internet, botar nossa cara na internet é diferente de quem bota a cara na televisão. Por um lado, botar a cara na televisão te faz ficar na frente de muito mais gente vai de fato te ver. Mas quando a gente bota a nossa cara na internet, a gente está se expondo muito mais, porque a gente costuma falar da nossa vida pessoal, a gente costuma se expor mais mesmo. Enquanto isso, até por limites financeiros, a gente na internet tem uma estrutura muito menor para se proteger e para se fortalecer contra esse tipo de ataque do que uma pessoa que está na televisão. Então, quando o seu conteúdo na internet começar a ficar maior, eu te recomendo ter contato com profissionais de duas categorias. O primeiro é um psicólogo, uma psicóloga. Porque é importante não só para lidar com haters, mas com outras coisas, até com as frustrações que fazem parte do trabalho, mesmo que não tenha hater por perto, tem coisas que é importante ter alguém profissional com quem conversar. Depois é um advogado ou uma advogada. Porque muitas vezes o hater passa do limite
do aceitável, do que não é criminoso e de fato comete um crime. Não é porque algo é feito apenas na internet, dito apenas numa caixa de comentário, que não é crime. As regras da internet são as mesmas regras da rua. O que você fala na rua e é crime, se você falar na internet, também é crime. E as pessoas têm que ser responsabilizadas pelos crimes que cometem. Então, quanto mais criadores e criadoras de conteúdo começarem a criar uma cultura de responsabilização e até penalização das pessoas pelos crimes virtuais que elas cometem, mais a internet vai se tornar um lugar seguro para quem cria conteúdo. E isso eu estou falando sobre toda a comunidade de criadores de conteúdo e não apenas eu ou você. Porque quando criadores de conteúdo começarem a ter o hábito de abrir processos e denunciar pessoas que cometem crimes virtuais contra eles, esses crimes vão começar a cair. Além disso, não exponha haters. Nunca. Eles querem atenção. Quando você expõe um comentário botando a cara e o nome do hater para ele ou para ela, é uma vitória. É tudo o que ele queria. Porque ele ou ela não tem a capacidade ou a vontade, ou seja lá o que for, de criar seu próprio conteúdo para ter o alcance que você tem. Então ele começa a te atacar até você expor. Então ele ganha a sua audiência. E quanto mais você expor hater e quanto mais você responder hater, mais haters vão surgir. E mais tóxica vai ser a sua rede. E isso é ruim não só para você, mas para quem te segue. Só bloqueia essa gente. Toda rede social tem essa ferramenta de bloquear. Muita gente vai tentar entrar na sua cabeça e dizer que bloquear não aguentou o papo, não aguentou coisa. Você não é obrigado a aguentar tudo. Você tem a opção de bloquear. E essas pessoas, o bom senso não vai funcionar com elas. Não tem nada que você possa fazer para que elas escolham parar de te atacar. Então o que você pode fazer é simplesmente bloquear, cortar o caminho que ela tem para atacar você. E por fim, foque em quem gosta de você. Você vai receber muito comentário muito bonito, muito comentário cheio de gratidão, cheio de amor. Quanto mais tempo e mais forte for a comunidade que você criar, mais comentários legais você vai receber. Seja nos comentários, seja nas mensagens privadas. Foca nisso, porque são essas pessoas que fazem o seu trabalho. É injusto até com essas pessoas que você gaste mais tempo respondendo e expondo hater do que você gasta com as pessoas que realmente são seus fãs e suas fãs. Fora que o elogio dessas pessoas são muito mais sinceros do que os ataques dos haters, que só estão ali querendo aparecer, e para aparecer eles vão falar qualquer coisa e vão acabar falando as coisas que mais chamam a sua atenção. Hoje em dia a gente vive a tal da cultura do cancelamento. Essa cultura é aquela ideia de que uma pessoa que tem determinado destaque fez alguma coisa que é reprovável e por isso ela deve pagar, e pagamento em forma de um linchamento virtual. E esse assunto é bem complicado, ele merece muito mais tempo da nossa discussão, porque existem pessoas que fizeram coisas relativamente pequenas há muito tempo atrás e acabam tendo uma punição desmedida por esses ataques de ódio. Mas, por outro lado, existem pessoas que fazem coisas execráveis, coisas horrorosas, e usam uma crítica à cultura do cancelamento para não serem responsabilizadas por aquilo que elas fazem. Se você cria conteúdo na internet, é muitíssimo provável que em algum momento você seja cancelado ou cancelada. E talvez seja até por coisas que você publicou, falou, muito antes de você começar a criar conteúdo. Isso provavelmente vai acontecer. Todo mundo vai acabar sendo cancelado em algum momento. Então eu tenho algumas dicas para você. Primeira coisa, se preserve. Se você precisar tirar um dia longe das telas, das redes, tire, não fica se expondo muito a isso. Se precisar falar com seu psicólogo ou psicóloga, fale. Cuide para que essa experiência do cancelamento não vire um trauma para você que acabe afetando a sua saúde mental. Segundo passo, depois de respirar, falar com seu psicólogo, tirar seu tempo, com calma e serenidade, e talvez até com a ajuda de alguém, comece a separar o que é ódio do que é crítica. Porque é muito provável que tenha um pouco dos dois. Tem gente que não gosta de você e que é hater, que vai aproveitar qualquer oportunidade para te xingar e tentar te derrubar, tentar você ficar mal. E aí essas pessoas, como haters, você vai bloquear. E aí vão sobrar as críticas, e você vai ler essas críticas. Pega essas críticas, começa a ler e vê o que faz sentido para você.
Vê o que você pode melhorar, o que você pode aprender, o que dá para você trabalhar em cima. Vê o que está fazendo sentido ali. E aí é um exercício muito de humildade, de entender que a gente não está certo e de que às vezes a gente faz coisas que merecem ser criticadas sim. E aí cria um plano de ação em cima disso. E aí, se for o caso, você peça desculpas, mas pede desculpa direito. Nada daquele texto pronto do eu peço desculpas caso alguém possa ter se sentido ofendido. Não. Peça desculpas honestamente, porque pessoas se ofenderam. Existem 3 passos essenciais para se pedir desculpas. O primeiro é esse, você pedir desculpas de forma sincera. O segundo é você assumir um compromisso para que nunca mais esse erro se repita. E o terceiro é você ter atitudes para, na medida do possível, consertar o que foi feito de errado. Não é uma coisa agradável de fazer, não é uma coisa divertida de fazer, mas é necessário e é parte do processo de aprendizado. E entenda, isso é importante, entenda que mesmo que você faça tudo certinho, vai ter gente que não vai voltar a confiar em você. E aí, paciência. Alguns erros trazem consequências que são para sempre, e aí a gente precisa lidar com isso. O cancelamento pode ser sim um momento de muito estresse, e ele pode ser injusto. Mas é um momento, e momentos passam. Só não deixe que toda a animosidade do momento do cancelamento, das críticas que você vai receber, com raiva, seja ela uma raiva justificada ou não, não deixa que essa animosidade te feche e te traumatize a ponto de você não saber mais receber críticas e te impedir de crescer, tanto enquanto criador de conteúdo, quanto enquanto pessoa. Muito obrigado por assistir esse vídeo até o final. Na próxima semana a gente vai falar de séries de televisão que tratam do assunto de saúde mental. Não deixe de compartilhar esse vídeo porque falar de saúde mental é um assunto que precisa sempre ser conversado. A gente se vê no próximo episódio e no próximo vídeo aqui do canal. Tchau, tchau!